questionando: Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? É exatamente neste vídeo que você vai saber. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Lucas, sou teu irmão em Cristo e já te convido a assistir até o final para entender perfeitamente. Bom, algumas pessoas podem fazer esta pergunta: se Jesus morreu e ressuscitou, hoje ele é o Espírito, Cristo ressuscitado, ou continua sendo o Filho do Homem, Jesus de Nazaré? O versículo inicial, onde nós vamos começar a ler, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz exatamente assim: leia para que você entenda perfeitamente. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Abençoados irmãos, como o próprio versículo já fala, o Senhor, ele é Espírito. Então, já responderia a pergunta de muitas pessoas a respeito deste contexto. Mas o que é que o apóstolo Paulo fala quando ele utiliza a expressão "e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade"? O que isso significa? Bom, isso significa que quando alguém tem um Espírito Santo, ele pode viver livremente para Deus, sem estar debaixo de regras e tradições humanas, incluindo a lei de Moisés. Então, eu sou um espírito revestido de carne. Você que está me assistindo, você é um espírito revestido de carne. Deus, ele habita em meu espírito. E se ele habita em mim, o meu espírito está livre de toda a condenação e transgressão da lei estabelecida por Moisés. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vocês conseguem compreender? Espero que sim. E no decorrer deste vídeo, nós iremos falar exatamente sobre isso. A graça estabelecida por Jesus Cristo. O favor imerecido. Porque foi um favor imerecido. Eu já tenho dito em algumas mensagens aqui do nosso canal. A graça foi um favor imerecido. Jesus, ele morreu por todo o seu povo, mesmo sem eles merecer. Favor imerecido. A graça estabelecida por Jesus Cristo na cruz. É por isso que é importante que você não saia daí e assista até o final. Agora nós vamos continuar lendo 2 Coríntios, desta vez no capítulo 5 e o versículo 15, que diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só a expressão: e ele morreu por todos. E então, eu posso perguntar aí para vocês: todos quem? Jesus morreu por todo mundo, pessoas ruins, pessoas boas, todo mundo mesmo, abençoados? Claro que não. Ele morreu por todo o seu povo, todos os seus filhos, os judeus, incluindo os gentios, isto é, todo aquele que nele creu. Sim, exatamente isso que você ouviu. Ah, irmão Lucas, mas é porque você fala isso, mas eu não acredito não, porque lá em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Beleza, abençoados, correto.
Não está errado, correto. Mas você deve saber o seguinte: você deve ler e entender. Na verdade, você tem que terminar de ler o versículo para poder entender. Porque não adianta você ler um versículo sem entender nada. Não é verdade, abençoado? Então, é exatamente para isso que nós estamos aqui. Vamos ler agora. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Até aí está tudo bem, né? Até aí está tudo bem. Mas ele continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como? É para todos? Deus salvou todo mundo, mesmo aqueles que não creram nele? Não, errado. Todo aquele que nele crê. O próprio versículo fala isso. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo creu? Não. Claro que não. Nem todo mundo creu. Nem todo mundo teve fé. Sabe por quê? Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. É isso que fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que nós iremos ler agora. Que diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os homens maus, ruins e dissolutos. Mas no decorrer do versículo, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele fala algo extremamente importante, que é quando ele fala: porque a fé não é de todos. Então, se a fé não é de todos, ela é de quem? Dos eleitos de Deus, abençoados. Deus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Os seus filhos, o seu povo, os eleitos de Deus. E como é maravilhoso nós entendermos e pensarmos dessa forma. Sabe por quê? Porque isso não é eu que estou falando por falar, porque eu quero falar isso para vocês. Não, isso está escrito na palavra. Em Tito, capítulo 1, versículo 1, fala exatamente sobre isso, abençoados. Leia comigo para que você entenda. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, Deus salvou o mundo no contexto relacionado àqueles que creram nele, aqueles que tiveram fé, os eleitos. Vocês entendem? Então, vamos continuar lendo, vamos aprofundar mais o nosso entendimento, né? Lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, abençoados irmãos. Versículo 15, vamos continuar lendo. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, você foi chamado para viver para Jesus de Nazaré? Não, abençoado. Você foi chamado para viver para aquele homem carnal ali? Para aquele pastor? Para aquele fulano? Para aquele cicrano? Não, abençoados. Você foi chamado para viver para o Cristo ressuscitado. O que ressuscitou entre os mortos. Abençoados irmãos. E no versículo 16, ele fala o seguinte: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo, abençoados irmãos. Então, é como eu falei para vocês, nós não vivemos para Jesus de Nazaré. E por quê? Porque ele ressuscitou, como fala o versículo anterior. E nós vivemos para o Cristo, o Espírito, abençoados irmãos, que habita em nós. Agora, ouça bem, mas se você pratica
aquilo que Jesus de Nazaré disse para os judeus, você simplesmente não está vivendo para o Cristo ressuscitado. Simplesmente assim. Por exemplo, se você pratica o batismo nas águas como meio de purificação espiritual, você está dizendo que Jesus não ressuscitou. Para você, Jesus, Cristo, não ressuscitou. E o seu sacrifício na cruz foi em vão. Porque nós sabemos que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi perfeito. E que ele sim salvou todo o seu povo. Você entende? Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 4. Tem um versículo bastante interessante que eu gostaria de trazer aqui para a nossa mensagem de hoje, que diz assim: assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, como nesta época Jesus já tinha cumprido a lei, porque como na palavra fala, ele, Jesus, não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos: vocês estão mortos para a lei pelo pecado de Cristo. E nós, abençoados, que nascemos após isso, depois disso, nós já nascemos mortos para a lei, mortos para o pecado. E quando eu falo mortos para o pecado, é o pecado espiritual, abençoados irmãos. É o pecado espiritual, porque a carne ela nem se encaixa neste contexto, porque nós já sabemos que a carne ela é terrena, ela é do mal, e que nada de bom habita na carne. Por mais que eu diga que não vou cometer isto de ruim, amanhã eu cometo e continuo cometendo isto de ruim. Então, o nosso espírito está perfeito, está agradável. Deus permitiu assim. Abençoados irmãos, nós nascemos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, se Jesus não tivesse se sacrificado na cruz, nós ainda estávamos debaixo da maldição da lei, da transgressão da lei e da condenação e morte. Abençoados irmãos. E é bem importante também que nós toquemos em outro ponto, onde ele fala aqui no versículo: vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Como assim, abençoados? Para que sejais doutro? Existia dois Jesus? Tinha dois Deus? Não, abençoados. Não. Havia duas manifestações. A carnal, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, e a espiritual, o Cristo ressuscitado. E ele continua dizendo o seguinte: daquele que ressuscitou entre os mortos, o Cristo ressuscitado, a fim de que demos frutos para Deus. Então, para você dar frutos para Deus, você deve viver para o Cristo ressuscitado. E o versículo 5, ele fala o seguinte: porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então isso significa que aquele povo tinha uma natureza carnal que estava sujeita à lei mosaica e aos seus mandamentos, a lei de Moisés. E ele continua dizendo no versículo 6: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito, olha só, e não na velhice
da letra. Então, pelo sacrifício de Jesus, ele pagou o preço. O preço já foi pago, abençoados irmãos. E hoje nós estamos livres no Espírito. Nós não estamos debaixo da lei mosaica, da lei de Moisés, mas servimos a Deus em novidade de espírito e não na velhice da letra, lei. Mas ainda que você esteja na velhice da letra, da lei, você de fato não teve esse entendimento. E lá em Hebreus tem um versículo muito interessante, né, que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e ofertando muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que repetir diariamente os sacrifícios pelos pecados, mas na verdade era em vão, era desnecessários. Por quê? Porque nunca podiam tirar pecado, como o próprio versículo já fala, abençoados irmãos. E ele continua dizendo, né, no versículo 12, 13 e 14, que nós vamos ler agora. É importante que você acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, para que você entenda perfeitamente o que eu estou falando, abençoados irmãos. Diz assim: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha que interessante e maravilhoso isso, abençoados irmãos. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Já está pago todo o preço. E ele fala aqui, né? Mas este, havendo oferecido o único sacrifício, Jesus, Cristo, ofereceu um único sacrifício que foi válido, que foi perfeito e que verdadeiramente salvou o seu povo da condenação e da transgressão da lei. E é por isso que hoje o nosso espírito, ele é santo, ele é salvo. Não habita nada de ruim em nosso espírito, porque Deus o santificou. E olha, abençoados irmãos, que se vocês continuarem lendo estes versículos, né, que nós lemos aí até o 14, mas se você continuar lendo o 15, o 16, o 17 e o 18, você vai perceber que fala a expressão: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Só para vocês verem aí e perceber: e jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. As pessoas nos dias de hoje se batizam nas águas para a purificação dos pecados, fazem sacrifícios inválidos, fazem jejum, fazem isso, adoram a homens para ser salvo, dão o seu dinheiro para ser salvo, fazem tantas coisas para serem salvos, que não entendem que Deus já fez isso e que tudo já está perfeito. Não adianta você fazer sacrifícios, porque todo sacrifício que você fizer será em vão, porque Deus já fez o único sacrifício perfeito e válido na cruz. E você que está assistindo aí até agora, já comenta aí nos comentários graça, para eu saber que você assistiu até o final deste vídeo, ok? Então, para terminarmos a nossa mensagem de hoje, vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 24. Um versículo que abre o nosso entendimento a respeito de todo o contexto elaborado e trabalhado aqui hoje, abençoados irmãos. Que diz exatamente assim:
E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele, respondendo, disse: Quem é ele? Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Jesus nos dias de sua carne. Então Jesus, naquele tempo, nos dias de sua carne, encarnado, o Filho do Homem, ele veio para os perdidos da casa de Israel. E quem eram os perdidos da casa de Israel? Os judeus, abençoados irmãos. Então, nós nascemos depois disso, depois do ano 70. Então nós vivemos para o Cristo ressuscitado, para o Espírito. Eu espero que você entenda e esteja entendendo. Então eu falo e repito: todo aquele que pegar e abrir Mateus, e abrir Marcos, e abrir Lucas, e dizer, Jesus mandou você fazer isso, Jesus falou com você, está errado. Sua missão era vir para salvar os perdidos da casa de Israel, os judeus. Você entende, abençoado? Eu espero que sim. Gratidão pela participação, graça e paz. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a este entendimento a chegar a muitas vidas. E inscreva-se você que não é inscrito. Agradeço. Até a próxima.